Eu acho que estás a gravar. Ali estás, tenho Estamos a certeza. estamos lindos e bonitos. Estamos Lindos perfeitos. Estamos lindos e bonitos. Portanto, sejam muito bem-vindos ao Criativos a Full Time. Este é o nosso momento ASMR. E antes de apresentar uma convidada, desta vez eu vou soltar a vinheta primeiro. Mas antes disso, sigam as redes sociais. YouTube, Spotify, Instagram. E quem não seguir é um ovo podre. Até já. Ora, muito bem-vindos. Posso fazer um bocadinho da ASMR outra vez? Sim, senhor. Se calhar não vale a pena. Se calhar não é assim tanto. Ora, muito bem-vindos. Hoje temos aqui o nosso primeiro convidado, que eu vou já fazer uma bela de uma introdução, porque ele merece. Então, temos aqui um artista de mão cheia. E porquê um artista de mão cheia? Porque ele faz tudo e mais alguma coisa e faz muito bem. Apesar de sermos da mesma cidade, de Amarante, só nos cruzámos pessoalmente, antes era só 5 de vista. Sabíamos que existíamos, acho, certo. Não sei se sabias que eu existia por acaso. Sabia. E só nos cruzámos quando eu fui fazer um mestrado na mesma universidade em que ele estava e depois também de terminar o mestrado, acho que foi depois, foi a primeira pessoa com quem eu comecei a trabalhar como freelancer, foi com ele também que eu aprendi muitas das coisas que sei hoje e que tive, digamos, a primeira evolução como profissional e por isso fazia todo sentido trazê-lo aqui como um dos meus convidados. É realizador, fotógrafo, músico. Além de trabalhar como freelancer, também tem a sua própria empresa, que é Light and Color Solutions. E, além disso, como músico, lançou oficialmente, recentemente, o seu primeiro álbum. Por isso também vou deixar depois os links para vocês seguirem. Tem um caráter muito documental, muito característico nos seus projetos de audiovisual. Quem é daqui da cidade conhece bem os trabalhos dele. E, além disto tudo, ainda tem tempo para fazer uma coisa que eu acho que ele faz muito bem, que é ensinar numa academia na Flag, no Porto. E, salvo erro, edição de vídeo. Por isso, deem aqui as boas-vindas ao Luís Freitas Carvalho. Obrigado. Olá, Luís, obrigada. Olá. Primeiro de tudo, obrigada Bela mesmo por estares aqui. Sim, senhora. Gostaste? Agora, assim, soube bem ouvir, foi bom. Não é todos os dias, não te aviso. Isto agora, sempre que tu precisares daquela autoestima, vens ouvir o podcast. Ouço pelo menos o início, o resto já não sei, vamos ver como é que vai. Eu já sei que depois todas as visualizações vão ser tuas. Boa, portanto, exato. sempre que houver muitas, eu já sei que tu vieste aqui. Bloqueei ao IP. Pois então, Luís, olha, primeira pergunta de todas. Boa. Este trabalho que tu tens hoje em dia, sempre foi o teu plano A? Não, por acaso não, porque nunca tive se calhar um plano A, ou seja, ela veio como consequência. Ok. Tinha um curso fora das artes, tinha um curso que gostaria de ter tirado, ou que pronto, era uma ideia, que era Direito. Sempre gostei de passar o dia a discutir. Eu sei que Direito não é só, um advogado não discute só, não é? Tem que ler muito. Okay. Mas pronto, eu tinha essa ideia, não discutir é comigo. Gostavas de argumentar? Ou seja, alguém dizia alguma coisa sim. E tu gostavas de contra-argumentar? Contra-argumentar e manter a discussão ali aceso. Mas depois desisti, ou seja, as artes foram mais fortes. A música, já fazia música, já trabalhava no meio da música há alguns anos e erradamente pensava que não seria um caminho para me formar. E então o audiovisual misturava um bocadinho tudo, misturava o áudio, a comunicação visual, portanto apaixonou-me e acabei por seguir por aí e não tirar o Direito ou ir para a música. Ok, e por que não música? Lá está, foi como te disse, ou seja, erradamente, eu costumo dizer isto muito erradamente, porque se tivesse ido para a música hoje tinha mais conforto a compor, tinha mais, não sei, ganhava em tudo, não é? Mas como já na altura ganhava dinheiro com a música, já tinha projetos a rolar que eu, na minha ideia, não iam parar, não é? Ou seja, para que eu tirar uma formação em algo que eu já faço? Então vou tirar em algo complementar. E, portanto, foi mais ou menos por aí que pus a música um bocado de lado. Puseste, mas acabaste por não pôr, acabaste por conseguir conciliar de alguma forma. Certo. Acho que, não sei se tens essa percepção, mas acho que a vantagem de trabalhar nestas áreas é que como não nos pomos sempre numa caixinha, podemos parece que fazer um bocado de tudo. Exatamente. Ou pelo menos experimentar e depois perceber, se calhar até gosto mais disto, ou se calhar até quero experimentar aquilo nesta altura. Sim. Até porque temos muitas influências à nossa volta de tudo o que vemos, no Instagram, em tudo e não sei o que, e isso desperta-nos, não é? Verdade. Lembrar, por exemplo, 3D, não foi uma coisa que eu nunca mexi muito, mas como consumo muito, acabo por instalar um programa e tentar fazer uma coisa.
por influência, não é? Até por aí, depois somos empreendedores ou solitários, não é? Temos tempo, nós gerimos o nosso próprio tempo. Eu posso chegar a uma dada altura e dizer, não, vou parar e vou experimentar isto na música que quero fazer, ou isto que não sei o que quero fazer. Não estou a pôr o cliente à espera, tenho o tempo contado, tenho o tempo regulado, mas tenho esse espaço, não é? Não tenho ninguém a vigiar-me, a dizer que tens de fazer aquela tarefa ou outra. Portanto, isso também ajuda. Certo. A nós para... Então, nunca pensaste ao longo da tua carreira até agora, que já são uns aninhos, nunca pensaste em desistir? Ou seja, imagina que em alguma altura isto está muito difícil, acho que quero uma coisa mais estável. Isso é uma pergunta muito forte. Se já pensei não em desistir, mas talvez experimentar outra coisa. Já, confesso que já. Que já há momentos em que uma pessoa fica a pensar que é... Ou seja, não é tudo um mar de rosas, é muito bom quando nós temos um ou outro sucesso e quando as coisas correm bem e quando o cliente reconhece ou quando os parceiros com quem trabalhamos são parceiros que nos dão também o retorno, isso é muito bom. Mas não vou esconder que é difícil pensar sozinho, atuar sozinho, querer crescer sozinho, arranjar o trabalho, arranjar o cliente, fazer o trabalho, faturar, vir buscar dinheiro. Ou seja, tudo isto não é uma coisa muito fácil e confesso que já tive momentos em que disse vou vender tudo e vou trabalhar por conta de outrem, porque sei que vou fazer sempre o meu papel bem feito, ou pelo menos com a característica que eu possuo, não é? Mas não me chatei com a outra metade das coisas. Mas depois há um lado que fala mais forte, que é a liberdade de horários, o prazer pessoal quando conquistamos, não é? Isso é muito forte. Sem dúvida. É muito forte. Quando nós conseguimos chegar a algum lado e dizer consegui ou conseguimos, tudo aquilo que está à tua volta também te ajudou e conseguimos fazer isto, isso é uma medalha que tu queres repetir e queres repetir e queres repetir, sim. suficiente. É outro prazer diferente de quando estamos a trabalhar para outra pessoa, porque, ou seja, acaba por ser os nossos objetivos e não os objetivos da outra pessoa, e então acaba por trazer uma felicidade que às vezes eu acho que as pessoas até nem entendem muito bem, que é muito diferente quando fazemos alguma coisa para outra pessoa. Ou seja, estamos a trabalhar para outra empresa ou estamos a fazer para um cliente nosso. Parece que fica ali a nossa imagem, fica ali, não sei, qualquer coisinha ali que mexe connosco. Tu pões mais ti, sim. Não é? Tu colocas ali, não quer dizer que estou a trabalhar para outra pessoa. Que não por faças exemplo, bem, o core do meu trabalho é trabalhar constantemente para outra pessoa. São pessoas diferentes e não quer dizer que tu não metas também tudo e que não sejas exímio e tentes fazer tudo direito, mas tu metes muito mais de ti quando é propriamente para ti, quando tudo depende de ti, tu metes muito mais de ti, uma verdade. Sim. Se tivesses de escolher uma profissão novamente estável, entre aspas, qual seria? Ou seja, irias para direito agora ou não? Obviamente, isto pensando numa hipótese de se tivesses estudado e etc, ou outra profissão qualquer estável. Certo. Se tivesses de escolher hoje em dia? Hoje em dia, a questão do direito, acho que não ia. Não ia porque quanto mais nós conhecemos o mundo e quanto mais conhecemos realmente o que é essa profissão, se calhar não era bem, o meu perfil não encaixaria muito bem ali, acho eu. O que é que eu faria? Não te sei dizer o que é que eu faria. Uma coisa que te sei dizer foi que tudo o que eu absorvi e fiz ao longo destes anos, com certeza são úteis em organizações, sejam a área que for, ou seja, tanto podia trabalhar para uma organização de têxtil, como de construção, como de whatever, o que fosse. Acho que o importante era eu sentir, isso aí era uma coisa que eu tenho mesmo como regra, que é eu sentir que estou a acrescentar valor ali. Porque se eu estiver a fazer um trabalho de secretária, de pega em A e entrega a B, pega em A, eu não vou durar lá um mês. Certo. Porque não faz parte da minha personalidade. Agora, se eu sentir que estou a acrescentar valor, sim, seja a comunicar, porque tenho esse background destes anos todos, seja em gestão de equipas, seja whatever, aquilo que eu me fui fortalecendo estes anos. Se eu sentir que estou a acrescentar valor à organização, eu acho que trabalhava em qualquer área, não tinha esse problema. Que giro. É engraçado, porque normalmente as pessoas têm sempre, pelo menos, alguma ideia do que é que fariam além daquilo. Não ou pelo menos alguma coisa na área que puxaria para outra coisa, não é? A única coisa que eu costumo dizer na brincadeira é que eu gosto muito de andar de moto, é uma paixão. E no momento em que decidi separar e não arranjasse logo uma coisa, coisa fixa é que podia ir para o Uber Eats durante um ano, porque eu andava de moto. Portanto, isso foi muito aleatório agora. Muito. Mas era uma coisa que ali no intermédio eu acho que era na boa. Ou seja, gostas de andar de moto, portanto
Seria ok para Se ti? me dizem que tenho 5 minutos para chegar lá, vou adorar. Exato, e as pessoas iam ficar felizes porque iam ter a comida em casa. Porque não, não é? Ora bem. Não sei se intacta, mas a tempo e hora chegar. Ou se calhar um bocadinho mais fria. Talvez, com talvez. corrida, nunca se Talvez. sabe. Agora, eu pedi-te para trazeres um objeto que te fizesse alguma ligação com o teu trabalho ou que fosse importante durante estes anos todos. O que é que tu trouxeste? Eu trouxe um relógio. Ok. De tudo o que eu olhei à minha volta, não encontrei rigorosamente nada que me acompanhasse durante os anos todos. Não é? Como disse, as câmaras estão sempre a mudar e isso tudo, ou seja, olhei à volta, o que é que eu levo? E realmente o que é que eu achei melhor foi o relógio, porque a partir do momento em que me escolhi profissionalizar numa coisa, para mim o tempo é tudo, ou seja, eu tinha tempo para saber se gostava da área, tinha tempo para saber se a área realmente resultava, tenho tempo para executar os projetos, tenho tempo para finalizar os projetos, tenho tempo para tudo. E eu não era muito de relógios, eu quando era adolescente não usava muitos relógios, e lembro-me que a partir do momento em que fui para a faculdade e comecei a fazer trabalhos, o relógio era um acessório, não é? Tenho meia hora para fazer a montagem disto, o relógio era o meu maior amigo, se aquilo passa 40, 50, quando chega a uma hora, está tudo atrasado, vai correr mal. Portanto, o relógio é sempre aquela coisa que te dá a noção do caminho. Certo. Portanto, acho que foi o objeto mais... Ok. E achas que a tua relação com o relógio mudou ao longo dos anos? Ou seja, Não. ok, ou seja, Mas- estavas a dizer que se estivesse, por exemplo, já atrasado, já ficavas, vai correr mal. Então hoje sentes isso ou hoje tens aquela relação mais de, ok, pode não estar no tempo certo, mas é o que tem que acontecer quando as coisas não correm quando queremos, às vezes é o que é. Certo, que é o 99% Exato, dos casos. e a experiência traz isso. Aliás, Sim. é uma área que na verdade é muito... Prever as coisas, epá, é muito complicado. Mas é essencial tentar. É, Pelo menos sem dúvida, tentar, sem pelo dúvida. menos é essencial. Sim, sim, sim. Não, mas acho que não mudou, acho que sim. Uma coisa trouxe, que foi mais calma. Ou Ok. seja, se a coisa está a ficar atrasada, o que tu tens é que resolver. Não é? Pronto, não tens que dramatizar e no início era, como todos, não é? Claro. Mais ansioso, mais coisas. Hoje em dia acho que não, acho que está muito mais. Mas isso essa expressão que tu usaste agora é essencial, que é o prever. Ou seja, quando o trabalho não está, antes dele começar sequer, tu já estás a prever 1001 coisas e tu tens que conseguir transferir essa tua aprendizagem para tudo o que está à tua volta e minimizar Sim, os esse danos. erro. Eu às vezes sinto que é das coisas mais exaustivas para quem filma, principalmente, ou seja, para a pós-produção se calhar é diferente, mas para quem está muito no terreno é um bocadinho exaustivo porque se tiveres que montar um monte de settings, tipo o que temos aqui hoje em dia, hoje em Certo. dia não, hoje neste Agora momento, câmaras, microfones, um monte de coisas a acontecer, nós parece que estamos ali a prever que o que é que vai correr mal, o que é que pode correr mal, em vez de pensarmos que não, vai, ok, o que tiver que ser vai ser, mas não, estamos ali para ver já, falta cartão, ou o áudio não vai dar, e às vezes simplesmente não dá, Baterias, whatever. e nós não sabemos porquê. Exatamente. E ficamos ali a olhar para o microfone a dizer porque é que tu não funcionas hoje, e temos que arranjar alternativas. Exatamente. E eu sinto que esta parte é bastante exaustiva no nosso trabalho, e eu sei que tu também acabas por filmar muitos eventos e até sempre de um lado para o outro, e imagino que seja também muito cansativo ter que prever estas coisas todas, andares com material e material até de backup, para Exatamente. se falhar isto, tenho aquilo. Exatamente. Até porque tens uma noção que é em eventos ou em coisas desse género, aquilo não vai acontecer novamente. É verdade. Aquilo aconteceu ali e tu não podes mandar repetir. Ou Sim. seja, sentes essa responsabilidade e essa pressão, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Eu lembro-me de um episódio num trabalho em que, por acaso correu bem, que eu já tinha tudo arquivado, mas era uma espécie de trabalho tipo de coaching em que havia um momento crucial em que as pessoas partilhavam coisas tão pessoais e tão fortes que havia expressões nas pessoas incríveis e eu estava a fotografar e a filmar. E eu já tinha, para o final do trabalho, para aquilo que era preciso, eu já tinha, mas lembro-me que eu liguei a câmara, num dos momentos, registrei, quando eu desliguei o cartão deu o erro e apagou-me tudo o que eu registrei só naquele bocado. Ai, E eu só pensava para mim, na altura, mais ansioso, não é? Ui, foi tudo embora. Ui, Jesus, isto está tudo destruído. Por acaso já tinha, ou seja, o Sim. trabalho resultou pelo que eu tinha antes, mas, ou seja, eu não vou pedir à senhora para chorar outra vez. Não é? Aquilo foi tão genuíno que é impossível. Tipo, aconteceu. Mas acontece, Certo, os imprevistos, essas coisas todas. e já agora, tu falaste de uma coisa, e eu não sei se percebi certo, mas estavas a fotografar e a filmar no mesmo Sim. evento. O que é que tu achas sobre isso?
Já agora, eu queria ouvir a tua opinião. Acho que prefiro ter sempre alguém a fotografar e alguém a filmar. É o que eu prefiro, honestamente. Mas nem sempre dá. Eu sei. Nem sempre dá. Como é que tu consegues... Ou seja, nós às vezes temos que fazer esta gestão também com o cliente, de explicar algumas coisas, porque eu sinto que para nós é muito básico, mas para as outras pessoas não é muito básico. Até porque eu já tive pessoas a dizer, mas o meu telemóvel também faz isto. Então, como é que tu fazes esta gestão com as pessoas, com os teus clientes de, ok, temos estas, ok, eu percebo que, por exemplo, em termos de orçamento, que só haja isto, mas... Não sei, até acho que cada cliente também certo. é cada cliente, não é? E cada sensibilidade tem a sua sensibilidade. Claro. Mas eu acho que no fundo, se tu trouxeres as coisas para o lado humano, não há como enganar, porque todos nós somos humanos. Tu não és um polvo, não tens 10 braços e, portanto, a dada altura, aquela pessoa vai ter que perceber que existe um limite. Sim. Limite imposto por ela, não é? Certo. Ou seja, se me der orçamento, eu arranjo 20 pessoas para fazer isso. Sim. Agora, se sou só eu, o limite está aqui. Pronto. Certo. E deito-me na cama sempre tranquilo. Aquela pessoa pode não gostar do trabalho final, pode não gostar, mas eu deito-me na cama tranquilo, porque eu fiz o podia com o que tinha. Certo, é verdade. O que é que tu mais amas no teu trabalho? Qualquer coisa. Pode nem ser só, tipo, gosto de filmar. O que é que tu, no geral, do que tu fazes no dia-a-dia, o que é que tu mais gostas? As experiências. Com as pessoas? Com as pessoas, com diferentes, ou seja, diferentes pessoas, diferentes eventos, diferentes mentalidades. Principalmente as pessoas. Lidares com pessoas completamente distintas. Um guru do coach e um guru da montagem de sei lá bem o que é. Ou seja, tipo, os diferentes backgrounds, um engenheiro, não é? E um coach. São duas coisas que não se ligam minimamente. O engenheiro é uma pessoa altamente técnica e um coach é uma pessoa altamente metafísica, não é? Ou seja, não faz sentido nenhum, mas nós temos esse contacto tanto com uma como com a outra e temos que ajudar tanto uma como a outra. E isto, opa, eu posso dizer que fiz 35 anos há pouco tempo. E se há coisa que me enche mais de orgulho foi a quantidade de coisas diferentes que fiz, sítios diferentes que conheci, pessoas diferentes que conheci, que moldou o meu caráter completamente nestes últimos anos. E isso acho que é o melhor deste trabalho. Acho que era o que eu não queria mesmo perder, honestamente. Há alguma experiência que tenha sido assim marcante, que alguma dessas experiências que hoje lembras e que dizes isto marcou mesmo de tal forma que a minha mentalidade mudou? Foram várias, assim, de repente... Eu avisei que as perguntas não eram fáceis. Pois, não eram, mas estás a fazer um excelente trabalho. Obrigada. Estou a sentir muito bem com elas. Mas, sim, experiências marcantes... Não sei, agora não me estou mesmo a lembrar de uma em específico, se daqui a bocadinho me lembrar, sim, digo, podes partilhar, claro. Mas são várias diferentes e eu tenho a certeza que encontro várias, a partir do momento que começar a sair uma, lembro-me de outra, que moldaram o meu caráter, como tu dizes, isso eu tenho a certeza que me... Vamos agora pegar um bocadinho Olha, uma, por exemplo, desculpa. E tu... Não, nesse não tiveste, acho que okay. Louro vai correr, se não tiveste. Tiveste no outro não, a seguir, tive outro. No Ultra Trail. Sim. Por exemplo, a Douro Bike Race, sem dúvida, uma simples questão que foi com uma câmara sem gimbals. Eu acho que na altura ainda não havia gimbals, a não ser aqueles de espetar no helicóptero, que eram caríssimos. Portanto, câmara à mão, a mascar uma xícara em cima de um helicóptero, a filmar e eles a pagarem um balúrdio por hora para aquele helicóptero estar ali só para eu filmar. Né? Acho que isso me fez acreditar que tudo é possível se tu quiseres. As imagens não tremeram. Eu roí a língua toda, mas as imagens não tremeram, ou seja, é uma das experiências em que é possível tu pensares além do que aquilo que tu achas que é possível, bateres os teus limites completamente. O João Marinho foi uma das coisas que ele me deu nos eventos, pensa sempre à frente. Se não conseguires, tentaste. Certo. Epá, isso moldou completamente o meu caráter em tudo. Tudo. É uma. Sentes que, e isto eu posso estar enganada, mas sentes que, eu sinto que ao longo destes anos todos tens feito muita coisa relacionada com desporto. Sentes que de alguma forma... Certo. Mas sentes que de alguma forma isso te trouxe também alguma coisa a nível profissional, por causa desta questão de... Ou seja, sempre que fizeste eventos de desporto eram coisas muito intensas e que levavam as pessoas ao limite. Seja Mountain Quest, ou seja, todos esses de bicicleta ou de corrida e etc. Sentes que tiveram algum impacto
Em ti também? Ou... Muito. Por exemplo, eu cada vez faço menos desporto, é curioso, mas tenho um trabalho que faço que é o Les Alés, da Federação. E é um trabalho em off-road, ou seja, só para enquadrar um bocadinho, tu fazes 300 km por dia. 300 km por dia, uma média de 100 km por hora dá 3 horas. Mas 300 km por dia, uma média de 30 ou 40 km por hora, dá 12 horas de condução por dia. São 3 dias, 300 km em cada etapa, e eu vou completamente em autonomia. Mochila às costas, o que tiver que comer na mochila, e é um evento que me dá gosto porque eu registro, ou seja, sou fotógrafo oficial, as fotografias são as que vão para as revistas, para tudo, e é tudo feito de um modo documental, ou seja, não faço reconhecimento de percurso, não reconheço rigorosamente nada, simplesmente arranco mais cedo que todos os participantes, vou andando e à medida que eu encontro a característica daquela etapa, daquele evento, vou parando e vou registando. E acho que isso é um desafio. Qual era a pergunta? Portanto, perdi-me para enquadrar. Se a parte do desporto trouxe alguma coisa a nível ou seja, exatamente, pessoal, ou seja, voltando a ligar, por exemplo, com a história da Dora Black Race e isso tudo, que é o não ter medo, ou seja, se uma pessoa pensar, tu vais ali sozinho, fora de estrada, ou seja, é perigoso, certo, com muitos 1000 euros às costas, não é? E às vezes até tens que arriscar porque começas a ficar para trás, não são muitas motas, ou seja, mas aquela coragem de tu dizeres, não, autoconfiança, de tu dizeres, eu sou capaz de fazer isto, eu consigo fazer isto, tenho experiência suficiente para fazer isto e vou fazer isto o melhor possível. Acho que isso é o que te leva a aceitar uma coisa dessas, porque senão 12 horas de condução por dia, aquela coça que tu levas no corpo, chegar ao fim, a cada meta, e tens que parar a moto, fotografar a meta, pegar no computador, editar fotos, enviar para o jornalista enviar logo para o Expresso, deitas-te à meia-noite e às 6 da manhã estás outra vez em cima da moto pronto para fazer mais 12 horas, 3 dias seguidos. Ou seja, é endurance, eu não posso mentir, é endurance. Mas acho que isso moldou, todas essas experiências do desporto, moldaram a minha personalidade para dizer, mas isto é possível e dá-me prazer. Certo. Acaba por me dar prazer no meio do sofrimento que possa existir. Sim. Portanto, moldou, sem dúvida que moldou. Eu acho que nesta área é muito esse o nosso drive. Muitas vezes é a paixão por aquilo e às vezes nem tanto a parte, obviamente que a parte financeira, temos que ser sinceros, precisamos pagar contas. É um trabalho. Exatamente, mas quando nos dá aquele bichinho de fazer aquilo, porque, ou pelas imagens ou pela adrenalina, é incrível. Sim, porque ainda há pouco tempo aconteceu no junho e eu senti que era uma adrenalina assim incrível. Estávamos a gravar 3 dias assim loucos. Sim. E depois as pessoas ficam sempre a pensar, mas que não estão cansados? E eu estou, mas foi tanta adrenalina, foi tão bom que a pessoa esquece disso, pelo menos para quem gosta de filmar. Obviamente lá está, eu percebo que não seja uma coisa que toda a gente adora, principalmente gravar eventos. Acho que, embora eu acho que dá muita estaleca, ou seja, acho que quem filma eventos consegue ter a capacidade de moldar-se a várias situações melhor do que quem... Até porque não as consegues prever. Exatamente, lá está a questão da previsibilidade, ou seja, tu ficas a pensar em tudo e mais alguma coisa e acho que acaba por te ajudar melhor até naqueles projetos que consegues prever melhor a situação, tens um cenário fixo, não vai mudar a luz. Nos eventos estás constantemente a mudar os settings da câmara. De tudo. Exatamente. Estás constantemente, vai lá, vai para cá, vira para cá, tem contra-luz, vai para lá, afinal tem que ir para aqui, a pessoa mudou de sítio, tem que andar outra vez, de repente corres, tipo eu no meio dos bombos, não é? Que correu muito mal. Então vejo a Ana Rita assim ali no meio, eles com os pais, ai, ela vai me matar, ela não tem seguro. Ela não tem seguro. Era o que eu pensava. Mas correu bem? Correu bem. Eu um dia até vou partilhar, tens que me mandar essa filmagem, porque essa filmagem está muito gira. Foi mesmo engraçado, porque eu estava a filmar no meio, a sorte é que eu olhei para trás. Eu só fico a pensar, se eu não tivesse olhado para trás, eu levava com aquela maçaneta na cabeça. E ficava ali no meio. Mas foi mesmo a adrenalina de eu quero aquela imagem perto. Eu preciso de chegar perto. Depois, pronto, tive só que me manter no meu sítio, porque a minha vida estava em risco, no fim de contas. E às vezes, pronto, é o amor aqui às imagens que nós, pronto, colocamos-nos em risco. Não é um penhasco, mas não sei se seria pior. Mas dá para aleijar, dá para ficar com os papos. Dá para ficar ali com um olhinho inchado, se calhar. Sendo muito simpática. Foi arriscado. Foi. Mas lá está, era aquilo que tu estás a dizer muito bem, que é a emoção, estás no momento, estás tão envolvida com o trabalho que estás a fazer que tu queres aquilo, que às vezes até perdes um bocadinho a noção de tudo o que está à volta. E podemos transpor isso para tudo, para o esforço, para o cansaço, para isso. É um bocado isso, não é? Sim, um bocado isso. Sem dúvida. Que bom. No teu trabalho,
Se pudesses contratar alguém para fazer alguma coisa que tu não gostas nada, qualquer coisa. Há sempre aquela coisa que nós não gostamos e pensamos, isto dava perfeitamente a alguém para fazer, que realmente não é para mim. Ou simplesmente dispensavas fazer aquilo. Além da contabilidade, tá? Porque isto eu sei que toda a gente, ninguém gosta de fazer a parte da contabilidade. É chato. Ou, não sei, acho que, não encontro assim... Fazes tudo até... Não encontro assim nenhuma coisa, acho que até gosto de cada parte, acho que cada uma é essencial. Certo. Há coisas que me dão mais gozo, há coisas que dão-me a captar, dá-me muito gozo, trabalhar com som dá-me muito gozo, editar dá-me muito gozo, ou seja, mas não consigo encontrar uma coisa que eu diga assim, não queria mesmo fazer isto. Acho que sou feliz, não posso dizer isso, acho que sou mesmo feliz no meio onde acho que depois é mais o cansaço. Acho que é mais isso. Acho que se eu tivesse que contratar alguém para fazer alguma coisa que eu não gosto, é fazer aquilo que eu faço nos momentos em que eu estou mesmo cansado. Estás a ver que é para eu poder fugir, recarregar as energias e voltar outra vez. Sim, ou seja, não há aquela noção de... E isso é pesado. Não há aquela noção de se eu paro hoje porque quero férias, eu vou receber uma ordenada ao final do mês. Certo. Não, se tu paraste... Parou tudo. Sem dúvida. Acho que isso é a parte mais crucial. Certo. Há algum sonho de projeto que ainda gostavas de fazer? Muitos. Queres dizer assim, partilhar algum aqui? Alguns não, mas gostava de um dia, embora não tenha muito esse lado, não tenho mesmo, mas gostava de um dia fazer uma curta mesmo. Gostava de, sei lá, montar uma equipa mesmo de cinema, e nem que fosse uma curta, 5, 10 minutos, portanto uma história pequena. Mas gostava de fazer, porque o cinema nunca foi um dos meus objetivos. Acho que era um deles. O outro já estou a concretizar, que é ter um disco de música e andar por aí. Portanto, esse já estou a concretizar. O cinema era uma coisa que gostava de fazer. Dá-me muito gosto estar envolvido nas equipas de outras pessoas. Isso dá-me muito gosto. Sim. Porque não um dia tentar fazer uma curta. Mas nada tipo a longo prazo, ou seja, trabalhar em cinema mesmo assim a longo prazo não era um objetivo teu? Só se tivéssemos um mercado muito apelativo. Certo. Acho que o mercado em Portugal, eu falo por mim, a minha personalidade, a forma como eu gosto de fazer as coisas, admiro muito meus colegas e meus amigos, que tenho a sorte de ter amigos e colegas que estão nessa área, admiro muito a capacidade, a resiliência deles de estar nessa área. Sim. Acho que é muito difícil. Sim. Se esta área às vezes é instável, então o cinema é... Muito difícil. É muito mais instável. Se a música é difícil e instável, eu acho que o cinema é pior. É a minha observação. Tens alguma rotina ou ritual antes dos projetos? Boa pergunta. Eu só faço boas perguntas. São perguntas muito difíceis. Eu explico-te. Eu neste dia estava inspirada. Boa. E então pronto, estamos aqui e saiu-nos isto tudo. Mas eu prometo que a parte a seguir vem é pior. Ok, ótimo. Folga em saber, muito bem. Rotina. Olha, antes da música, por acaso, tenho uma rotina que eu gosto muito de sossego. Pelo menos 15 minutos antes ou 20 minutos antes. Okay. Gosto mesmo muito de me abstrair. Pode estar o mundo todo a cair à minha volta. Mas isso antes de ir atuar? Antes de ir atuar, por exemplo. Já era assim quando era DJ, sempre foi assim. Há aqueles 15 minutos em que pode estar tudo a cair à minha volta, que eu estou impávido e sereno, a minha cabeça está completamente noutro sítio. Okay. Tenho mesmo que relaxar. Mas estás no sossego e tranquilo, ou é uma forma de lidar com a ansiedade? Talvez uma forma de lidar com a ansiedade, não sei responder muito bem a isso, talvez uma forma de lidar com o excesso de pensamentos que possamos ter, não é? Mas consigo fazer isso, ou seja, ou me abstraio mesmo, fecho a porta e fico sozinho, ou então se tiver toda a gente à minha volta consigo mesmo, fala para aí, que eu não te estou a ouvir, do género, não estou mesmo aqui. No audiovisual, acho que só tenho uma, na verdade que me lembro, só tenho uma, que é ter a certeza que toda a gente que está à minha volta está confortável com o que está a acontecer. Acho que é a única preocupação, o resto resolve-se no decorrer do trabalho. Certo. Ou seja, de resto, andar de moto tenho uma, que acho que é muito comum nas pessoas que andam de moto, que é, eu falo com a moto primeiro, porque ela parou. Meia hora passou.
Parou. Mas podemos assumir e eu vou lá e ligo a... Sim, por mim está tudo bem. Com licença, gente, o Luís... Queres seguro no computador? Segura no computador. Com licença. Luís, e podes... não vou espreitar as perguntas, o não público vais está a espreitar. ver, olha, está assim. Oh, meu Deus. Não estou a ver nada. Isto... Podes conversar com isto, não é mesmo? Falo com a Mota, pronto, é uma coisa que me acontece, sou um bocado autista nisso. Falo com ela para ela não me deitar ao chão e não me magoar. Não tenho a certeza. Ela não parou, quando parar a gente vai aqui. Tens a certeza que não parou? Queres ir só ali espreitar? Eu acho que não. Tá, não está? Pronto. É que agora se eu fizer assim é chato, porque agora eu vou... Pessoas, isto é realidade. Nós hoje queremos mostrar a realidade. Portanto, para quem estiver a ouvir no Spotify, vai ter que vir ao YouTube. Tem que ser genuíno. Porque temos que... Vocês têm que... Isto é o nosso trabalho, no fim de contas, e nós estamos a aproveitar para Exato. fazer uma coisa engraçada. Nos dê gozo. Porque isto foi tudo improvisado. Fica aqui a dica. O cenário foi improvisado. Foi tudo improvisado hoje e é isto que nos dá gozo de fazer. Mas acho que está giro. Acho que posso dizer isto pelos dois, não é? Acho que está giro. Parabéns, Ana, que acho que resolveste tudo muito, muito bem. Obrigada pela tua ajuda, porque obviamente eu não fiz isto sozinha, tá? Porque eu ponho os teus convidados a trabalhar, no fim de contas. Exato. Há cá mordomias e coisas. Na verdade só te convidei que é para me ajudar a montar um vais cenário. ser entrevistado, mas vais-me ajudar a montar cabos. Exatamente. Olha, antes de irmos para a última parte, que eu acho que é a mais difícil ou não sei. Ok. Há alguma coisa que tu queiras dizer a quem queira começar nesta área, quem esteja a tentar entrar e não saiba muito bem o que é que vai ver no mercado de trabalho? Algum conselho ou simplesmente qualquer coisa que queiras dizer? Eu digo sempre a mesma frase, mesmo nos alunos da Flaga, eu digo-lhes sempre a mesma coisa, que é resiliência e foco. É sempre as duas coisas que digo, porque o resto eu acho que se uma pessoa estiver a dizer experimenta isto, ou faz aquilo, ou não sei, aprendi isso com a formação também. Olha, outro momento transformador da minha personalidade, do meu caráter, a formação, sem dúvida. Ficamos sem luz aqui. Ou seja, mas foi outro momento muito bom. Resiliência e foco, ou seja, simplificar aquilo que tu queres dizer à pessoa por uma forma de estar. Não é? É mais simples do que dizer, opá, façam isto ou façam aquilo. É muito importante saber valorizar o teu trabalho e valorizar-te a ti mesmo. Isso é muito importante para que o mercado não seja uma selva, não é? Para que as pessoas tenham noção de que aquilo que eles fazem é trabalho, não é uma coisa gira como muitos clientes fazem no início, que é literalmente uma tentativa de tentar convencer a fazer algo. Ou seja, tem valor, tem preço, e isso é essencial, mas acho que isso também se aprende com o caminho, não é? Tu valorizares e saber chegar a um valor, acho que isso se aprende com o caminho, portanto, resiliência e foco, porque tu vais encontrar muitas dificuldades, é um mercado anárquico, nós não temos um sindicato, não temos um ordenado mínimo, não temos sei lá, não existe regras nenhumas na nossa área, isto é uma selvageria, literalmente. Certo. Um contabilista não te pode fazer menos do que um valor, um banco não te pode fazer menos do que um valor, um médico não te pode fazer menos do que um valor, não pode fazer uma coisa de borla a não ser que seja teu familiar ou teu amigo, não é? Certo. Aqui igual, aqui diferente porque não temos esta tabela, não temos isto, portanto é uma selvageria. Agora, resiliência e foco, aquilo que eu prometo a toda a gente é que de facto existe um mercado. E existem pessoas profissionais a trabalhar aqui no meio e quando tu começas a estar nessa bolha, estás inserido, tens um valor e o mercado protege-se a ele mesmo. Ou seja, a coisa acontece. Portanto, resiliência e foco. Boa. Foco na câmara também, que é importante. Aviso já. Deixa-me mexer um bocadinho. Sim, e avisando já para as pessoas que não costumam trabalhar na área, o foco de facto é uma coisa que faz muita diferença na câmara. Essencial. Eu vou aproveitar para resolver aqui meio que esta situação da luzinha, para quem está a ver no YouTube, para quem está a ver no Spotify. Havia duas luzinhas. Estão a perceber? É isto. Nós somos criativos em todo o dia, toda a hora. Como é que falamos há bocado? Prever. Foi exatamente. Tu previste? Exatamente. Vamos agora para o quiz time. Boa. Então vais ter 30 segundos para responderes a primeira coisa que te vem à cabeça. Ai, Jesus. E dizias que era mais difícil, não é? Primeira coisa, Luís. Ok. Não me digas nenhum disparate aqui, tá? Mas deixe-me 30 segundos. Me dá mal. 30 segundos. Espera. 30 segundos para responder às questões todas. Ok. Todas? Quantas são? 11. Ok, vamos lá. Demais, será? Vamos lá. Posso dizer coisas aleatórias? Podes. Algumas tens a opção, tipo A ou B, uma cena assim de género. Não é difícil. Eu tenho que ser rápida a fazer as questões.
Ok. É assim, eu tenho um timer aqui. Queres pôr o fonezinho e ficas a ouvir o timer para te causar ali outra sensação diferente? O timer tem 27 segundos, sensivelmente. Ok. E ela diz tipo 20. Não, 18. também não vamos Não? exagerar. Ah, Pronto. ok. Eu ainda não... Ainda tenho que... Pronto. Tu também és exigente, pá. Eu vou só pôr um bocadinho mais baixo, porque tenho medo que não ouças as minhas questões. Ok. Eu tiro um fone. É isso. Isto, na verdade, é só para te causar atenção. Certo. Mais nada. Eu estou a pensar se tiro aqui uma pergunta, porque eu acho que... eu acho que vais encravar na primeira, mas... Eu vou fazer a pergunta primeiro e ponho o timer a seguir, que é para te dar aqui uns segundinhos. Obrigado, Ana. Tá? Obrigado. Nada. Gente, isto é sempre assim, tá? Portanto, escolhe outra área criativa para trabalhar. Qual? Música. És melhor criativo de dia ou de noite? Depende do hábito. De dia ou de noite? Escolhe. De dia quando acordo às 7 da manhã, de noite quando acordo ao meio-dia. Um sítio que te inspira. O escritório onde estou. O que é que não sais de casa sem, relacionado com o trabalho? Computador. Vais para uma ilha deserta e só podes levar um material relacionado com o trabalho. O que é que levarias? Acabou. Sempre. Foi rápido, não? Eu só respondi para aí a 4 perguntas. Eu Tens de fazer menos. Tenho que fazer menos, tenho que fazer menos. Queres fazer o resto mesmo, assim tempo? Pode ser, sim. Ok. Vais tirar os fones. Está giro o quiz. Gostaste? Sim. Mas se calhar vou ter que encurtar, de facto, porque as Ou dar perguntas... mais tempo. É muito rápido. Eu achei que 30 segundos que era suficiente, que tu já tens experiência nestas suficiente. coisas, não é? Exatamente. Não, mas para um inexperiente isto está difícil. Está difícil? Então, offline ou online? O trabalho? Qualquer coisa. Faz offline ou online? Offline. Eu já sabia que tu ias responder a esta offline, por acaso. Tinha aqui o Offline. feelingzinho. Se a tua vida fosse um filme, música, capa de filme, qual seria o género? Ação. Por acaso, acho que faz um bom fit. Filmar ou editar? Difícil. Tenho que escolher uma, não é? Filmar. É? Vou escolher filmar. Eu também acho que sim. Vou Digo escolher eu filmar. de fora. Mas difícil, mas sim, mas filmar. Música ou realização? Música, sem dúvida. Olha, esta confesso que não estava à espera. Inverno ou verão? Como trabalho. Isto é tudo como trabalho Isto é pessoal, não na vida. Na vida, música, sim. Inverno ou verão? Verão. Esta é para gostar. Verão, sem Esta é para dúvida, gostar. Boa, acabámos aqui o quiz. Estás satisfeito com o quiz? Gostei, por acaso Gostaste? gostei. Lá está, dás mais tempo, mas acho que as perguntas estão muito giras. Está muito giro. Eu tentei, eu juro que tentei. Gostei muito. Portanto, Luís, olha, Parabéns. obrigada outra vez. Obrigado eu. Alguma coisa que queiras acrescentar para quem nos está a ver? Sejam felizes. Eu já sabia que ias dizer essa frase, porque é a tua frase. A frase da Luís é mesmo esta. Sejam felizes, qualquer coisa, sejam Exato. felizes. Parece que está a fazer um casamento todos os dias. É o mais importante, Sejam Acho que felizes a fazerem o que gostam, no fim de contas, não é? Sim. Seja uma área criativa ou não seja uma área criativa, o que interessa é que as pessoas façam o que gostam, ganham dinheiro, como é óbvio, né? Que isto é importante, faz parte e não podemos só ficar a fazer o que gostamos e pronto, e deixar essa parte de lado. Mas é isto, obrigada Luís por teres Obrigado vindo, eu obrigada pela ajuda também no cenário, ficou impecável. E nós por este lado vemo-nos no próximo episódio com outros convidados, outras perguntas. Quem sabe eu não trago aqui o Luís outra vez, se ele aceitar, porque eu acho que ele ficou com medo. Eu aceito sempre. Por acaso foi um prazer. Obrigado eu pelo convite, obrigado pela introdução, obrigado pela forma como preparaste tudo, senti-me mesmo muito bem. Boa. Os meus parabéns e muito obrigado. Obrigada e eu. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do Luís, que eu vou deixar em baixo se ele me permitir. Vais-me permitir, claro. Luís, pronto. Sim, sim. A música, se calhar o Instagram da Light and Color, por aí adiante. Por isso é isso, sigam-nos no YouTube, Spotify, Instagram, já sabem. E até à próxima. Tchau, tchau.